boa tarde. Muito obrigado por estarem aqui presentes e também aqueles que estão online. Espero que consigam escutar esta minha apresentação que irei fazer do nosso convidado. Este é o terceiro seminário de fontes de arquivos estrangeiros para o estudo da história de Portugal e temos um convidado muito especial hoje, que é o professor Jorge Martin, da Universidade de Ghent, na Flandres, Bélgica. Para aqueles que têm acompanhado este ciclo de seminários, a ideia é sempre, desde o início, tentarmos perceber o potencial, a importância, a relevância daquela documentação que está alojada, espalhada um pouco por todo o mundo, mas em particular neste caso, se olharmos para os arquivos, para a época medieval, para os arquivos europeus, também norte-americanos, olhamos para a época moderna um pouco mesmo por todo o mundo, e perceber de que forma é que nós conseguimos utilizar essas fontes, que nem sempre conhecemos muito bem, e que muitas vezes surgem desafios na sua própria interpretação, quando pensamos que podem estar num idioma estrangeiro, requerendo certas capacidades paleográficas também muito específicas. E é, no fundo, para tentar desmistificar um pouco isso, a dizer que são desafios, os desafios paleográficos e linguísticos continuarão a existir, mas que existe forma de nós conseguirmos conhecer os arquivos, conhecermos a documentação e de utilizá-la para tornarmos os nossos trabalhos um pouco mais abrangentes, conseguimos fazer estudos comparativos e interpretativos um pouco mais, que levem um pouco mais longe a historiografia. O convidado de hoje é Jorge Martin, como eu disse. O seu percurso é muito sui generis, começa no Direito, com uma passagem pela Universidade de Coimbra no final dos anos 80, com um Erasmus que fez ganhar o gosto pelo português e pela língua portuguesa e pela cultura portuguesa também, pela história de Portugal, presumo, mas depois de um breve percurso também por uma vida profissional mais ligada ao Direito, mais tarde entra a fundo na academia e é hoje um grande especialista da história do direito. Tenho um particular gosto, eu tenho o prazer de ter aqui uma obra que trouxe sobre The Art of Law. Vocês apenas verão desta forma e depois poderei passar aqui na sala. Ou seja, um grande interesse sobre a iconografia do direito. E ao longo da sua investigação também se tem cruzado muito com fontes que contribuem para o nosso conhecimento da história de Portugal. Há uns anos, em 2018, eu tive o prazer de co-organizar no âmbito de um projeto de gestão de conflitos marítimos, que era um projeto coordenado pelo professor Louis Seeking, da Universidade de Leiden. Eu estava na equipa do Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que organizou um encontro sobre os governos e a resolução de conflitos marítimos, mais ou menos no final da Idade Média, e Jorge Martin fez uma comunicação absolutamente fascinante, eu gostei mesmo muito, sobre o consulado português em Antuérpia, no século XVI e XVII, e eu considero que é uma oportunidade fantástica termos aqui hoje para falar sobre as fontes disponíveis nos arquivos flamengos e de Antuérpia, que têm contributos importantes para a história de Portugal. Por isso, muito obrigado. Então, muito obrigado, caro Flávio, pela introdução. Senhoras e senhores, boa tarde. Também as pessoas que estão em casa ou no gabinete, numa universidade qualquer no mundo. Queria começar dizendo que é com imenso gosto que estou aqui e agradeço a Flávio ter-me convidado. É sempre um grande prazer estar em Portugal, tanto em Lisboa, no Porto, como em outras cidades deste magnífico país com o qual me apaixonei há 30 anos, quando estive de passagem, primeiro como turista, depois como aluno da Universidade de Coimbra durante uns meses. Tento desenrascar-me quanto ao português, no entanto peço desculpas pelos erros que com certeza também faço de vez em quando.
Preparei uma apresentação sobre fontes de arquivos estrangeiros e particularmente belgas para o estudo da história de Portugal. Uma palestra focada, sobretudo, na feitoria e no consulado em Bruges e Antuérpia. E queria fazer esta palestra, em primeiro lugar, também um pouco em homenagem aos muitos colegas e amigos portugueses que me introduziram à cultura portuguesa e neste centenário do Prémio Nobel Português. Queria que esta palestra fosse também um ensaio sobre a lucidez, que elucide o valor de fundos arquivais na Bélgica para a história portuguesa. Aproveito a oportunidade de salientar que o meu Instituto de História de Direito, que é um instituto interdisciplinar, tanto com juristas como com historiadores, sempre tem uma mesa reservada para os lusófonos e particularmente os portugueses. Então, sejam sempre bem-vindos, mesmo se só forem de passagem na Flandres ou na Bélgica, vai sempre ser um prazer acolher-vos em Gante. Aqui um pouco um sumário do que queria dizer a vocês e se houver qualquer pergunta sempre podem, claro, também interromper e fazer perguntas. Vou fazer uma pequena introdução sobre os portugueses em Bruges e Antuérpia, a comunidade, e depois, sobretudo, concentrar-me. Sou historiador do direito, isso quer dizer que, em certa medida, dou muita atenção às instituições e aos regulamentos jurídicos das instituições. E vou focar especialmente nos muitos privilégios que foram dados aos portugueses nos Países Baixos meridionais. Dou, em seguinte, uma vista geral do sistema dos arquivos na Bélgica para finalmente fazer umas breves conclusões. Sobre os portugueses em Bruges e Antuérpia, digamos na Flandres, mas temos de fazer atenção quando usamos a palavra Flandres, porque Flandres já na Idade Média é um condado com o Conde de Flandres, que tem a sua capital primeiro em Bruges, depois em Gante, mas este Conde de Bruges, a um certo momento, vai ser o Duque de Borgonha e, naquela época burgonhesa, também outros principados juntam-se ao património burgonhês, o que quer dizer que vamos falar dos Países Baixos, como também a Holanda, Namur, Luxemburgo, etc. Então, mesmo, tanto naquela época como hoje em dia, ainda se fala sobre a Flandres. Então, a Flandres é um pouco uma palavra que pode ser o condado antigo medieval, pode ser um pars pro toto pelos Países Baixos em geral, e hoje em dia, ainda mais para complicar as coisas ainda mais, o nosso Estado belga já não é um Estado unitário, mas é um Estado federal, e uma das comunidades e uma das regiões é também a Flandres. Então, outra vez, um outro significado da palavra Flandres. Sobre a presença dos portugueses na Flandres, no início, realmente, Bruges, os arredores de Bruges, então o centro do condado, mas depois vão mudar-se para Antuérpia, e Antuérpia já não é o antigo condado, é o Ducado de Brabante, e Antuérpia, Grande Porto, ainda hoje, é uma das capitais do Ducado de Brabante. Mas, mesmo assim, fala-se sobre ainda a nação
portuguesa na Flandres, seja em Brabante, literalmente. Pessoas que já estudaram a presença portuguesa são, entre outros, Oliveira Marques, Jacques Paviot, André Van der Walle e outros. Vou dar uma bibliografia logo. Os portugueses chegam a Bruges porque Bruges realmente é um centro internacional, é um porto muito importante entre o norte, com os hanseatos, e o sul, com os portugueses e os espanhóis, os italianos, os genuenses, etc., florentinos, pessoas de Pisa, etc. Há várias nações já atestadas no século XII, XIII, em Bruges, mas o vosso rei Dom Dinis, em 1293, vai estabelecer uma bolsa portuguesa dos portugueses na Flandres para um pouco partilhar o risco do transporte das mercadorias de Portugal à Flandres. Então, já é o início de uma organização jurídica. O que quero salientar, sobretudo, sobre esta primeira época da presença portuguesa na Flandres, é que já no século XIII há relações dinásticas, mas sobretudo as relações dinásticas no século XV e depois XVI vão ser muito importantes. Vários privilégios, de facto, aos comerciantes portugueses são privilégios graças à intervenção da duquesa de Borgonha, por exemplo, Isabel de Portugal. Mas isso começa já no século XIII com uma condessa que se chama, na historiografia flamenga, Matilde de Portugal, mas de facto chamava-se Teresa e era uma filha do vosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, mas uma geração mais tarde também Faraão de Portugal casa-se com Joana de Constantinopla, condessa, e desta maneira ele vai ser o regente conde da Flandres. Mas saliento sobretudo a importância dos portugueses no século XV, com o matrimónio de Isabel de Portugal, filha, uma irmã da ínclita geração, filha de João I e Filipa de Lencastre, casa-se com Filipe de Borgonha que manda diplomatas a Portugal para falar sobre o casamento, também manda, por exemplo, o famoso pintor brugense, gandense, Jan van Eyck, João de Carvalho, literalmente, Jan van Eyck, que vai pintar o retrato de Isabel e mandam um exemplar pelo mar e um exemplar pela terra para o Duque de Borgonha, Conde de Flandres, que fica muito contente com a noiva e casam-se em 1429 oficialmente, mas com uma cerimónia de entrada oficial da nova duquesa em 1430 em Bruges, uma festa espetacular, e naquela ocasião funda-se a Ordem do Tusão de Ouro, que também vai ser muito importante para a história flamenga. E na companhia de Isabel vão por volta de 2.000 portugueses, e vários destes portugueses vão ficar a vida toda na Flandres, na corte de Isabel e Filipe de Borgonha. Já naquela época estabelecem-se tratados, e o que é importante naquela altura é que se insiste cada vez na reciprocidade dos privilégios que se dão aos portugueses na Flandres e aos flamengos em Lisboa. Também há uma nação flamenga em Lisboa e provavelmente não por acaso, nos dois casos, têm uma capela na igreja do convento dos dominicanos, tanto em Lisboa como em Bruges. Sobretudo o meu colega de Gant, John Everard, estudou esta nação flamenga.
Ao fim do século XV há uma mudança, não só dos portugueses, mas das nações todas, ou quase todas, para Antuérpia. Tem várias razões, há uma rebelião dos flamengos contra Maximiliano da Áustria e o próprio imperador vai insistir a que as nações mudem de Bruges para Antuérpia. Antuérpia, que é uma capital do Ducado de Brabante, e isso já é muito mais o Sacro Império do que a Flandres, que faz parte da França de maneira feudal, digamos, até meados do século XVI, quando Carlos V vai cortar as relações feudais com a França. Diz-se, sobretudo na historiografia flamenga, que é por causa de problemas de navegação e, nomeadamente, o assoreamento do Zwin, que é a entrada do mar para Bruges. Talvez seja isso também uma das razões para já não ter tanto comércio em Bruges, mas é, sobretudo, uma luta política entre Brabante e Flandres, e Brabante vai tornar-se a região mais importante dos Países Baixos, com o centro em Bruxelas, uma das cidades que continua a ser a capital belga hoje, graças, de facto, aos burgonheses e, sobretudo, a Carlos V, um dos filhos ou netos que vai se tornar imperador do Sacro Império. Este Carlos V, aliás, casa-se com mais uma outra Isabel de Portugal, filha do vosso magnífico Dom Manuel. E depois começa-se, uma vez mudadas todas as nações para Antuérpia, começa-se realmente um meio século dourado da presença dos portugueses nos Países Baixos. A Casa de Portugal, a nação recebe da administração da cidade, dos vereadores, do magistrado da cidade, recebe uma casa. Primeiro só para usar, finalmente vão receber a propriedade da casa, vão adornar a sua capela no convento dos dominicanos, e vão construir, sobretudo os feitores, palácios urbanos que atraem realmente pessoas do mundo todo, sobretudo os feitores. E, por exemplo, um filho desta cidade do Porto, uma capela familiar situa-se em São Francisco, aqui no convento de São Francisco. João Brandão, um filho do Porto, vai ser um feitor realmente glorioso em Antuérpia. Por exemplo, a sua casa torna-se realmente um centro de cultura. É na sua casa que se fazem muitos acordos sobre transportes de arte, compras de arte, por exemplo. Há tanta arte na Ilha da Madeira, porque a arte comprada no mercado de Antuérpia foi trocada, de facto, pelo açúcar vindo da Madeira. Mas estes palácios de João Brandão e outros feitores são centros de humanismo, por exemplo, quando o famoso pintor Albrecht Dürer passa pelos Países Baixos, vai jantar várias vezes a convite do feitor. Há concertos de música com a polifonia flamenga, que é muito conhecida naquela época. Um dos secretários da nação portuguesa é o próprio Damião de Góis. Então, Damião de Góis publica uma obra em Lovaina. Então, graças aos portugueses, entre outros, Antuérpia é um centro do humanismo. E a nação é ali reconhecida por vários privilégios. Vou elaborar nos privilégios logo, mas a nação é lidada
por dois cônsules, né? Normalmente sempre dois. No século XVIII a comunidade vai ser muito mais pequena e vão acabar com só um cônsul, um tesoureiro e um secretário, mas normalmente são dois cônsules, sempre dois, então o cônsul é um homem duplicado, para usar um título de Saramago. Mostro-vos só uma bibliografia, não vou ler todos os títulos, só para dizer que quem quiser estudar a nação portuguesa na Flandres tem de ler sobretudo Bram Camp Freire ainda, que tem publicado muito e sobretudo também editou vários privilégios. John Everard, que já nomeou. Rorris é o estudo mais importante, não só sobre os portugueses, mas também os italianos e os espanhóis, para esta época de ouro e primeira parte do século XVI. Depois, claro, muito importante, as obras de Flávio Miranda sobre os mercados internacionais e o papel também da Flandres nisso. Sobre a história da feitoria portuguesa na Flandres, Oliveira Marques, dos anos 60, Jacques Paviot, para os francófonos, Le Portugais à Bruges, und auf Deutsch, die Portuguesen in Antwerpen, estudo que vai até ao Tratados de Westfália, em 1648, de Hans Paul. Louis Sicking, que o Flávio já mencionou no início, também já fez vários estudos sobre as nações, sobretudo nações ibéricas, sobretudo os espanhóis, mas também de vez em quando trata dos portugueses. O papel dos brabanções, digamos, no comércio internacional para o mundo ibérico é sobretudo estudado por Eddie Stolz, e uma obra particular, sobretudo para historiadores do direito, é de Robert van Answaerden, Le Portugais devant le Grand Conseil de Pays-Bas. É um homem que realmente estudou os casos todos dos portugueses tratados pela Corte Suprema, pelo Tribunal Supremo dos Países Baixos. Eu vou explicar porque isto não dá uma visão completa, porque a Corte Suprema, de facto, não era competente para Antuérpia, porque Antuérpia era Brabant e Brabant não ressortava ou ressortia debaixo do Supremo Tribunal. Mas vou explicar logo. Finalmente, tenho certo orgulho em explicar que no nosso Instituto de História do Direito temos um jovem investigador que se chama Niels Viermans, que está a trabalhar agora mesmo os documentos da jurisdição civil século XV dos vereadores, do magistrado local lá em Bruges, e a jurisdição também sobre o comércio. Então, também os portugueses ali passam de vez em quando. Aliás, vou mostrar duas fotos de documentos originais que o próprio Niels me entregou na semana passada. Então é um nome que vai aparecer em breve, está preparando uma tese que vai ser também em inglês e desta maneira abordável para todos. Agora, como historiador de direito, num segundo ponto, queria explicar um pouco a construção jurídica desta nação portuguesa. Há todos os anos uma Assembleia Geral, no dia da Epifania, dia 6 de janeiro, e todos os portugueses presentes em Bruges e depois no século XVI em Antuérpia têm de estar presentes. Também estão presentes 2 ou 3 padres jesuítas para começar o dia com uma oração e também clausurar o dia os trabalhos com uma oração. E elegem-se todos os anos 2 cônsules e, no século XVI,
o feitor, né? Que não é um comerciante normalmente, o feitor não é nem é um embaixador, mas é um representante oficial do rei português e, sobretudo, salvaguarda monopólios, né? No comércio, mas o feitor, de vez em quando, também se torna um dos cônsules. Também há um secretário, um tesoureiro e 6 deputados são eleitos. É a regra, mas de facto não vejo nas fontes realmente a função destes deputados. Quase não há fontes que falam sobre o papel destes deputados. A partir de 1570, há uma ordenação municipal de Antuérpia bastante detalhada sobre o funcionamento da nação portuguesa. A nação portuguesa, e vou voltar a insistir nisto, que é muito mais uma instituição local do que uma instituição portuguesa, né? Então, é uma ordenação municipal em Flamengo no início, mas traduzido em português para os comerciantes portugueses, para os mercadores, né? E nesta ordenação de 1570 codifica-se um pouco um sistema que de facto se estava elaborando, fazendo uma divisão, uma diferença entre os mais interessados, são realmente os grandes comerciantes, né? E os menos ou nada interessados. Por exemplo, um marinheiro português que passa o inverno em Antuérpia é hospedado na Casa de Portugal, mas não tem nenhum interesse no grande comércio, então é convidado, mas não é obrigado a aparecer na Assembleia Geral. Os mais interessados são, e de facto há dentro dos arquivos citações, intimações preservadas de comerciantes que não queriam ir assistir à Assembleia Geral, mas que foram obrigados a ir lá. Quais são as competências dos cônsules? Gerir a Casa de Portugal, que fica situada numa rua com um nome muito particular, Kiptorp, literalmente a aldeia do frango. Primeiro, os portugueses só podem usar, é uma cedência simples, mais tarde vão tornar-se proprietários da casa, até o fim do antigo regime. Mas também os cônsules alugam armazéns para armazenar os produtos portugueses. Os cônsules são os responsáveis para levar imposto sobre a mercadoria portuguesa, têm uma obrigação de salvaguardar a cláusula da nação mais favorecida, vou voltar nisso logo, porque os cônsules realmente fizeram muitos processos para continuar como a nação mais favorecida dentro da Antuérpia. Cada vez que ou a cidade ou o príncipe quis dar um novo privilégio a outra nação qualquer, imediatamente os portugueses vão ao tribunal para pedir: nós queremos também o mesmo privilégio, nós somos a nação a mais favorecida, o que de facto é o caso. Os cônsules tinham de guardar o carimbo, porque todos os produtos tinham de ser carimbados, disse, não sei, do selo NP, Natio Portucalensis. Os cônsules distribuem as isenções de imposto especial de consumo sobre certo número de pipas de cerveja e vinho, e não se pode imaginar o número de processos que fizeram no século XVII e XVIII para receber estas pipas de cerveja sem pagar imposto. Os cônsules fazem a correspondência com a cidade, muitas vezes com a assistência de um jurista local, organizam os seguros marítimos, vão taxar as avarias. Aliás, a palavra avaria, que vem do árabe, mas que passou
por Portugal, entrou na Flandres, e nós temos uma palavra muito esquisita para nós, haveré. E haveré são os danos dos produtos num navio. Também os cônsules organizam as tutelas sobre menores portugueses em Antuérpia e são responsáveis por decorações tanto na capela como, por exemplo, a construção de um arco de entrada para o novo soberano. São as competências administrativas financeiras. As competências judiciais é ratione personae sobre todos os portugueses em Antuérpia, oficialmente todos os portugueses nos Países Baixos, mas de facto são só antuerpienses que eu encontro nas fontes. Quanto à matéria, a competência marítima sobre todo o produto português, mas também produtos, por exemplo, espanhóis transportados pelos portugueses, produtos em navios portugueses ou outros conflitos marítimos e os seguros. Quanto à competência civil, qualquer caso entre portugueses, dívidas, claro, muitos processos, heranças também, mas também problemas de vizinhança, por exemplo, e há mesmo uma pequena competência penal ou disciplinante, podem dar coimas por contraordenações, por exemplo, por causa também de insultos ou pequena violência, porque a Flandres parece ser também terra do pecado. Muito importante é a relação tribulada com a administração da cidade. Quando os cônsules, como juízes, dão uma sentença, é possível fazer recurso da sentença aos vereadores citadinos, ao magistrado da cidade. Primeiro em Bruges, depois em Antuérpia. Mas como os magistrados das cidades estão debaixo de um Tribunal Supremo dentro do Principado, há ainda mais um recurso. E portugueses também recorrem das sentenças do magistrado de Bruges para o Conselho de Flandres em Gand, que é o Conselho de Justiça do Conde da Flandres, mas uma vez mudado para Antuérpia, há o recurso para o Conselho de Brabante. Agora, na Flandres, século XV, depois de ter recorrido para o Conselho de Flandres, ainda mais um recurso é possível para o Grande Conselho de Malines. E foi isso que foi estudado por Robert van Answaerden. E ele fez realmente o relatório de todos os processos preservados. Agora é diferente com o Conselho de Brabante, porque o Conselho de Brabante tinha uma constituição já na época moderna, já a partir de 1356, tem o Laetus Introitus, a entrada oficial, que era um documento constitucional, que previa que o Conselho de Brabante era um conselho soberano e não havia possibilidade de recorrer perante o Tribunal Supremo dos Países Baixos. Então, o Supremo Tribunal dos Países Baixos é de todos os Países Baixos, como a Holanda, Zelândia, Luxemburgo, Namur, Hainaut, Flandres, mas não de Brabante. E como a partir de 1500 os portugueses estão em Antuérpia, estão em Brabante, o que temos de estudar, e queria fazê-lo no futuro, é ir ver os processos preservados dentro do Fundo de Arquivos do Conselho de Brabante. Perante os cônsules, voltemos para o nível inferior. Perante os cônsules, o processo é muito informal e rápido, e quando se faz recurso perante o magistrado da cidade, também são processos informais. É muito raro encontrar, por exemplo, um advogado
ou um procurador. O que acontece muitas vezes é um comerciante aparecer como procurador de um outro comerciante. Mas mesmo que os magistrados tenham prometido de fazer os processos sommairement, brièvement, mais avançando no tempo, mais longos os processos. E no século XVII, XVIII, os processos duram meses até anos. Há uma boa cooperação com os funcionários municipais, por exemplo, para fazer as citações ou intimações, o merinho, o mensageiro da cidade são usados. Porque também é importante salientar as sentenças dos cônsules são consideradas sentenças de uma instituição local e são executórias. Depois do prazo do recurso, são executórias e o marinho pode ir apreender, por exemplo, a mercadoria para executar a decisão. E também a intervenção de notários locais, por exemplo, para fazer uma procuração, usa-se muitas vezes um notário local. Também os processos verbais do que se discute dentro da nação, na maioria dos casos, são feitos por notários locais. E há um notário local por volta de 1600, que se chama Gillis van den Bosse, que é realmente o mais popular dentro dos portugueses, porque ele sabe português. Aqui, por exemplo, trata-se de uma procuração, saibam quantos esta carta da procuração virem, etc. É uma carta de procuração de 5 de agosto de 1614, sobre uma herança de um holandês falecido em Lisboa, por exemplo. Agora já conhecemos um pouco a nação, como é construída, com a Assembleia Geral, os dois cônsules, as competências. Agora, como já sabemos, estes cônsules têm de proteger os privilégios da nação portuguesa e vão fazê-lo de maneira espetacular. Vão realmente fazer muito para preservar os privilégios e conseguem preservá-los, muito mais do que os espanhóis, ou do que os alemães, ou do que os florentinos, etc. No século XV trata-se de uma vintena até trintena de famílias, casas ou lareiras, e estas já recebem da cidade de Bruges privilégios, já no século XIII, XIV, mas preservado é um texto de 1463. Isenções de taxas, por exemplo, e, sobretudo, a licença de ter a sua própria jurisdição. Mas o Duque de Borgonha, como Conde de Flandres, vai dar privilégios que os flamengos recebem também em Lisboa. Duas datas muito importantes, cada vez repetidas, até ao fim do século XVIII, vão citar cada vez os privilégios de 1411, um documento muito importante que já dá salvaguarda, dá isenções de certas taxas, mas em 1438 a possibilidade de ter a sua própria jurisdição, o que vai ser repetido cada vez nos séculos XVI e XVII. Século XVI, a nação está a aumentar até o momento da rebelião dentro dos Países Baixos, rebelião contra Filipe II da Espanha, o vosso Filipe I, e depois da queda de Antuérpia, 1585, o número de portugueses, como, aliás, de tantas outras nações, diminui espetacularmente. E é, de facto, um pouco estranho, um pouco esquisito ver continuar esta pequena nação com
grandes privilégios, mesmo que sejam tão pequenas. Privilégios, não vou citar todas as datas, mas só para vos dar um exemplo do facto de cada vez estes cônsules vão fazer todo o possível para ter uma confirmação dos antigos privilégios. E quando há a rebelião e os Estados Gerais vão tomar a soberania, vão ter a soberania, então a nação vai pedir ao novo soberano a confirmação dos privilégios. Por isso também os Estados Gerais, que são os Estados Gerais do Norte, os rebeldes, de facto. Então, mas em cada circunstância política, com cada novo soberano, os portugueses vão pedir a confirmação ao novo soberano. Vão fazer processos agora perante o Conselho de Brabante, por exemplo, quando a administração de Antuérpia vai pôr uma nova taxa, uma taxa da Guarda Municipal em 1580, vão fazer um processo perante o Conselho de Brabante e os portugueses ganham o processo, não têm de pagar a taxa. O mais importante, ao menos aos meus olhos, como historiador do direito, é o facto de quando se faz a redação dos costumes, do direito costumeiro, em 1582, vai entrar a nação portuguesa como um capítulo do costume redigido. Então é realmente o reconhecimento pela cidade, mas também pelo Duque, de facto, que a nação portuguesa, com a sua instituição chamada consulado, já não é a feitoria. A feitoria saiu da Antuérpia meados do século XVI. Em 1549 sai o último feitor. Mas cônsules, há cada ano 2 novos cônsules, e estas regras da sua própria jurisdição são redigidas na terceira versão da codificação do direito costumeiro antuerpiense. É a versão que se chama a impressae, porque é a única codificação que foi impressa, por isso teve muita influência, foi usada até ao fim do antigo regime. Século XVII e XVIII, isso continua, mesmo que haja menos portugueses na cidade, vão obter uma nova ordenação de, já entretanto, 75 artigos, do que têm de fazer os cônsules. Por exemplo, quando um navio chega, os cônsules têm de ir, entrar no navio, falar com o mestre do navio antes de poderem entrar oficialmente na cidade, etc. E fazem, de novo, vários processos locais, tanto perante o magistrado de Antuérpia como perante o Conselho de Brabante. Por exemplo, a cidade decide impor um novo imposto sobre o sabão. Os portugueses dizem, nós não pagamos, e vão ao Conselho de Brabante e ganham o processo, até ao ponto que em 1649 a administração da cidade diz, chega. É uma palavra também agora um pouco perigosa em Portugal, talvez, mas a política local diz, chega, nós vamos ao Conselho de Brabante para dizer, acabou-se, mas não, o processo vai finalizar 13 anos mais tarde, depois de o que se chama uma grande revisão, foi tratado 2 vezes o processo, mas os portugueses ganham e continuam como a nação mais privilegiada. Há também processos individuais em que indivíduos vão provar, vão mostrar
ao juiz, eu sou um português e tenho privilégios. Há mesmo eu não o conheço, talvez vocês o conheçam, Diego Lopes Suero. Diz que é cavaleiro da Ordem de Cristo. E este Diego Lopes Suero é citado perante o tribunal local. Ele diz, não, eu tenho o privilégio de ser tratado pelos meus próprios juízes. Aliás, eu só posso ser processado perante um representante da Ordem de Cristo. E ele pode ir à catedral, há documentos oficiais, e pode ir à catedral para fazer um juramento perante o bispo da Antuérpia como representante da Ordem do Cristo. Os irmãos Ximenes vão várias vezes a julgamento, e estes são os únicos até agora que eu encontrei que perderam o processo. Por quê? Porque o magistrado de Antuérpia tinha decidido, já não é permitido fazer a cerveja dentro das muralhas, porque a água dentro das muralhas não é boa, então a cerveja não é boa para a saúde. Mas os dois portugueses, os dois irmãos, construíram uma cervejaria e fizeram a cerveja. E estes perderam o processo. Mas só para dizer, por exemplo, quanto era importante para os portugueses terem estas isenções, há um certo momento o capelão da nação é um certo Michael Antonius de Mendieta, nascido em Antuérpia, de mãe antuerpiense, mas o pai, nascido em Lisboa, era membro da nação. Então, este capelão diz, eu sou português. E então, isso quer dizer, eu sou o capelão da nação e não tenho de prestar serviços como capelão para os pobres, por exemplo, da cidade. E, de novo, ele vai ganhar o processo e não tem de fazer outro serviço do que para os portugueses. Agora, dito isto, onde é que vamos encontrar agora estas fontes? Vou dar um pouco uma vista geral dos arquivos. Primeiro dizendo que talvez haja um problema de língua, porque de facto a Flandres tem como língua oficial hoje em dia o neerlandês, mas também já na Idade Média se falava o flamengo, que é um tipo de neerlandês. Então, para o século XV e ainda século XVI, temos alguns documentos ainda em latim, não há problema nenhum, mas normalmente tudo se faz, tanto em Bruges como em Antuérpia, em neerlandês, em flamengo. Só que com as nações estrangeiras, os magistrados usavam o francês. Então, a maioria dos documentos, digamos, internacionais é em francês. Os documentos principescos também. Os burgonheses são, de facto, franceses, francófonos, e usam também o francês, tanto como o flamengo. Na prática, sobretudo o flamengo, mas também o francês, e fazem-se de vez em quando literalmente traduções. Encontramos traduções de documentos originais em português, por exemplo, quando se faz um recurso, depois de uma decisão dos cônsules, e os cônsules fazem tudo em português no século XV, XVI, XVII ainda, século XVIII, já o fazem em neerlandês. Então os portugueses aprenderam neerlandês. Mas então no início precisava-se de vez em quando de uma tradução para poder fazer o recurso. Também quando vamos aos arquivos hoje, a maioria dos inventários é em neerlandês ou em francês, e por isso pode ser interessante conhecer alguns dicionários. Aqui tenho os mais importantes, que são não só de neerlandês e francês, mas também de antigos vocábulos, sobretudo jurídicos, em neerlandês.
para quem quiser usar. Sobre a paisagem arquivística belga, tem que se saber que temos, de facto, 3 grandes redes de arquivos. Há uma rede que se chama Arquivo do Estado. O nosso Estado é um Estado federal, de facto é um Estado em desintegração. Já o Ministro do Interior, Flamengo, sonho com um arquivo Flamengo organizado e independente do arquivo federal, e está em evolução, mas bom, ainda temos o Estado Federal, que é importante para os arquivos, e no www.arcis.be vão encontrar toda a explicação em inglês, francês, neerlandês sobre estes arquivos e com robôs de pesquisa interessantes que têm, quando os documentos já estiverem digitalizados, há um link imediatamente, tem que se fazer a primeira vez uma inscrição, que é de graça, então não há problema nenhum, é só dar o endereço e-mail e tens uma palavra passe. São os arquivos de Estado, vou voltar nos mais importantes logo. Há uma segunda rede, que são os arquivos citadinos, e aqui é importante saber que tanto Bruges como Antuérpia, como os mais importantes, pode ser interessante ir a Louvaina também, para investigar alunos portugueses na Universidade de Louvaina, por exemplo, mas nestas cidades, são todas cidades flamengas, então os inventários são em neerlandês, com o inglês hoje em dia, né? Cada um vai ser servido, mas para consultar os inventários, o neerlandês vai ser importante. Temos também uma terceira rede de arquivos na Bélgica, que se chamam os arquivos políticos, do Partido Católico em Louvaina, do Partido Liberal e Partido Socialista, 2 arquivos em Gant, e o Partido Flamengo, ou flamenguista, tem o seu... e não só são os partidos, mas são o movimento social inteiro, que tem os seus arquivos, mas então isso sobretudo para os séculos XIX e XX, o que não é importante para a nossa história. E não se esqueça que historicamente perdemos uma parte da Flandres indo à França, e nos arquivos départementais do Nord, ADN, são preservados, por exemplo, a maioria das contas dos condes flamengos, e não só do conde, mas também de todos os funcionários. Aqui, por exemplo, vemos a conta do Bailly, que é um tipo de Ministério Público, funcionário oficial representante do conde em Sluis, Ecluse, que era o porto antes de entrar em Bruges. E, por exemplo, aqui encontramos o funcionário declara que ele recebeu dinheiro de um português, um certo Vasque Alfonso. Eles vão sempre fazer uma versão flamengo ou francesa dos nomes portugueses, mas Vasque Alphonse, marchand de la ville de Port, então veio desta cidade, mas nesta cidade do Porto tinha tido uma discussão e finalmente o outro morreu, um certo Pierre Vasque, Pedro Vasques, morreu como vítima, e por isso um dos papéis deste funcionário público é não deixar andar solto um criminoso, de facto. É o que ele diz ali, que le délinquant ou leur bien soit trouvé en son bailliage. Quando ele encontra um criminoso, tem de apreendê-lo, como também apreender o património. É o que fez este funcionário aqui já no século XV.
Então, vamos ver agora os mais importantes arquivos. O Arquivo Geral do Estado em Bruxelas tem todos, ou preserva todos os arquivos do Príncipe, claro, e do seu Conselho Privado. O Conselho Privado dá pareceres, por exemplo, quando os portugueses recebem um novo privilégio no século XVII, por exemplo, vai haver um parecer explicando as razões para dar este novo ou esta nova confirmação. Também a contabilidade está não só em Lille, mas também em Bruxelas. E, sobretudo, temos ali o Fundo de Arquivos do Conselho de Brabante, que é uma mina, acho eu, para a história de Portugal e dos portugueses nos Países Baixos, e que vai se abrir passo por passo. Há, neste próprio momento, um novo projeto de pesquisa que se chama Access, que vão usar o sistema Access, mas para inventoriar todos os processos do Conselho de Brabante. Então, vão aparecer muitos portugueses aqui como partes destes processos. Hoje em dia ainda não há, ainda não há muita coisa online, mas vai seguir, em breve vem. Também preservado em Bruxelas o Grande Conselho de Malinas, mas já não vale a pena ir ver, porque Valenswaard fez tudo. Mas o Arquivo de Estado também tem departamentos em várias cidades, normalmente um por província. Então, isto quer dizer, para Bruges, que há também um Arquivo do Estado em Bruges. Não vale a pena ir lá como português, porque normalmente preservam-se os arquivos dos notários e os portugueses não usavam no século XV os serviços dos notários, mas muito mais dos hosteleiros, ou como se diz, os hosteleiros. E isto está preservado dentro do arquivo da cidade e não do Estado. Antuérpia, um pouco mais interessante porque vários arquivos de notários são preservados no Arquivo do Estado em Antuérpia, que se situa em Beveren. E no Arquivo do Estado em Gand, temos o Conselho de Flandres, e este arquivo neste momento está a ser digitalizado, também em projeto. Não vou clicar agora, mas clicando neste link, por exemplo, pode-se ver um acto de um processo com um português. Os arquivos citadinos, Bruges, há muito, mas o próprio consulado, o arquivo não está preservado, porque os portugueses levaram o fundo para Antuérpia e depois, início do século XIX, levaram tudo para Lisboa. E Lisboa, na Torre do Tombo, tem realmente uma mina de informação. Mas o que temos são, por exemplo, os cartulários. Este é um dos primeiros preservados, já no século XIV, uma salvaguarda, primeiro por um ano, depois por tempo indefinido para os portugueses. Também sentenças cíveis da Câmara, e também os vereadores tratavam dos problemas do comércio num tipo de arbitragem, que se nomeava submission. Aqui temos um registro de memoriais, por exemplo, são de facto os minutos, os bossos de sentenças do magistrado. Então são já recursos dos cônsules perante o magistrado. Para ler isto precisa-se de um manual de caligrafia. Aqui um exemplo de um renvoi. Muitas vezes a decisão do magistrado estava bom nas mãos dos cônsules e o caso tem que ser devolvido de novo aos cônsules. E quase sempre mal é apelado. Não vale a pena recorrer da sentença dos cônsules, porque na maioria dos casos o magistrado confirma.
Aqui, por exemplo, entre dois comerciantes genuenses e Gabriel Gonçalves, dando procuração a Ivon de Figueiras, deve ser Ivo de Figueiras, alguma coisa assim. Depois do naufrágio do seu navio, parte da carga foi recuperada pelos portugueses e os genuenses pedem apreensão judicial de uma quantia de fuste ou pièce d'arbalestre, alabardas, alabardas, espingardas, espingardas. Uma sentença do magistrado de Bruges, ter causa van zekere menigte van tanden van ivoire, por causa de certa quantia de dentes de marfim, século XV, vendidos aos irmãos, dois irmãos Noblet de Bruges, que não estão satisfeitos com a qualidade do produto, mas o magistrado condena os irmãos a comprar efetivamente e o magistrado determina o preço da África por Lisboa até Bruges, são a viagem dos dentes do elefante. Também procurações são preservados e o último acto português em Bruges, em 1517, sobre a capela no convento dos dominicanos, é o ano da morte da nação em Bruges, e esta sentença tem como requerente Lopes de Calves. Lopes de Calves. Sim, existe o nome, ok. E trata-se de uma missa cotidiana já instituída pela Duquesa Isabel de Portugal, pela alma da sua aia Moura Gonçalves. Agora que já não há portugueses em Bruges, este último português pede, por favor, posso ser descarregado desta carga. Or, dit et déclare, outre le dit Seigneur Lopes, qu'il était seul portugalois résidant en cette ville et qu'il avait longuement porté les 10 soins. Tinha curado muito tempo deste dever. E quanto à capela, um português, um certo João de Lima, tinha dado muito dinheiro para fazer adornos da capela e o ouro foi usado para instalar também brasões, tanto da Espanha como de Portugal, mas depois os florentinos tinham mandado retirar os brasões da Espanha e de Portugal e agora este último português em Bruges vai fazer um processo para pedir façam favor de repor os brasões de Portugal também nestes adornos, são bordados com fio de ouro, etc. E o magistrado, de facto, diz sim, reponham tudo isso. Há épocas de ano em que há mais atividade, porque os navios vêm em comboio, E o que encontramos em Antuérpia? Em Antuérpia, muito importante, tudo isto junto é realmente o espelho, digamos, do que se encontra na Torre do Tombo. Na Torre do Tombo temos os documentos portugueses, por exemplo, quando há um processo e os portugueses são os requerentes, vamos ter metade dos documentos na Torre do Tombo e todos os documentos da outra parte estão aqui, porque normalmente é o magistrado de Antuérpia que é a outra parte. Felizmente, para o investigador, há um inventário detalhado em francês do século XIX. Dentro destes registros temos documentos originais, ainda com os selos de vez em quando, selos portugueses. Vou dar uns exemplos aqui. O feitor Álvaro Vaz, por exemplo, tinha saído tão depressa de Portugal que se tinha esquecido dos seus credenciais e é o próprio Dom Manuel, o rei, que agora vai enviar os credenciais. Aqui, Dom João III agradece à cidade por tratar bem da pimenta e por ter restaurado a casa da feitoria. Por exemplo, temos muitos originais portugueses, porque os originais portugueses foram enviados a Antuérpia, mas cópias ou minutos do que se enviava
aos portugueses. Por exemplo, confirmações de privilégios, muitos. Por exemplo, extratos dos registros da nação. A própria nação tinha dito aqui, por exemplo, ordenamos que nenhuma pessoa da nação possa demandar a outro português em caso civil perante o magistrado desta vila, senão diante dos cônsulos, e somente poderão ir à casa da loi por apelação e não outramente conforme os privilégios, sob pena de quem o contrário fizer, pagará 2 livros de grossos. Aqui temos um acto sobre de um dos cônsules o fator que explica que em 1526 há 8 pessoas realmente comerciantes com privilégios e mais 4 outros indivíduos. É uma pequena nação, mas depois vai alargar-se imediatamente. Confirmação de privilégios, não vou explicar ou ler convosco tudo, mas tantos documentos sobre processos sobre as taxas. E aqui uma lista de todas as pessoas que gozam destas isenções. E são os cônsules que devem distribuir o número de pipas entre os portugueses. E trata-se aqui, em 1500, então, 35 anos mais tarde, mas trata-se de 85 famílias e 17 indivíduos, entre eles 2 doutores. Mas, já no século XVII, só 38 famílias com domicílio e mais 27 viúvas naquele momento. E entre estas pessoas distribuem-se as pipas de vinho e cerveja e há muitos registros destas pipas. Do lado direito são os nomes e o número de pipas que receberam, porque não podiam receber o vinho para vender, era para o consumo próprio. Alguns dos portugueses tornam-se mestres, por exemplo, mestres diamanteiros, ou pedreiros que trabalham as pedras preciosas. Aqui Diego Rodrigues da Pina, por exemplo, fez um estágio de 5 anos e fez a obra de mestre para se tornar membro da guilda. Ao fim do antigo regime, os franceses entram e confiscam quase tudo, confiscam também a Casa de Portugal, mas a própria nação vai fazer um pedido de restituição desta casa onde passaram tantos portugueses. Às vezes precisa-se de uma tradução, já diz aqui, por exemplo, um acto que literalmente diz em cima, getranslateerd uit de Portugese sprake, traduzido do português para poder fazer o recurso. Então, a maioria destes documentos está no fundo Privilégio Kamer de Antuérpia. Dentro dos arquivos notariais, entre outros, o Gillis van den Bossche, que já mencionei, mas o que é também muito interessante é o fundo que se chama Insolvent Boedels, são falências, insolvências, e, por exemplo, os irmãos Clarisse, um chamava-se Pedro Clarisse tinha a sua loja, sua sede em Lisboa, e o irmão dele estava em Antuérpia, e entre eles havia uma correspondência muito interessante sobre a vida cotidiana dos comerciantes aqui no século XVII. Também documentos de vários processos. Este é o processo do Diego Lopes Suero, da Ordem de Cristo, que podia ir fazer o seu juramento na catedral perante o bispo. Vou concluir, porque exagerei no tempo, peço desculpas por ter passado os limites. Trata-se aqui de uma minoria favorizada a uma minoria que vai ser ainda mais estrita, mas que realmente fez tudo o possível para preservar os seus privilégios, e graças a esses portugueses, nomeadamente os cônsules, hoje em dia ainda temos os documentos para escrever esta história.
preservados não só na Torre do Tombo, mas também em Bruges, um pouco, sobretudo em Antuérpia, e a descobrir ainda o Conselho de Brabante em Bruxelas. Trata-se já, entretanto, da quarta, quinta, sexta geração de portugueses e vão pedir os privilégios para todos os seus membros. Por exemplo, há um certo momento, o porteiro, que realmente é um menino local, mas pelo facto de ser o porteiro da Casa de Portugal, vai exigir também as suas pipas de cerveja sem taxas. Os privilégios são cada vez mais reclamados, vão pedir confirmações régias, vão fazer processos tanto contra o magistrado, contra funcionários como contra burgueses, e os portugueses tinham um cuidado extremo dos costumes. Os antigos privilégios são reclamados de tempos imemoriais, e já não se fala na reciprocidade no século XVII, esqueceu-se isso, e a inserção na redação impressa dos costumes também importante, e os arquivos preservados não são as pequenas memórias. Agradeço-lhes a atenção.